Primeiramente, eu queria agradecer o convite gentil do meu amigo, professor Dierle Nunes, para poder estar aqui hoje, dialogando com os colegas a respeito de um tema tão caro, que é justamente o novo Código de Processo Civil, nesse momento simbólico em que temos um ano de vigência, e em um painel em que eu participo com amigos, no caso, o professor Alexandre Freitas Câmara e o Fred Dias Júnior, que já se ausentou. E, além de ser um painel em que eu participo com amigos, eu digo aqui, sem nenhum tipo de... não é um elogio gratuito, mas eu estou diante de dois professores meus, porque na graduação eu estudei por esses dois professores. Eu estudei pelo professor Alexandre Freitas Câmara, estudei pelo professor Fred Dias Júnior. E também estou aqui na presença de uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração intelectual muito grande, que é justamente o professor Lênio Streck. É uma pessoa que eu tenho uma admiração intelectual, um respeito acadêmico e tenho, sobretudo, uma amizade que sou um grande privilegiado de lhe ter como um interlocutor. E queria também, em nome do ministro Sérgio Kukina, saudar a todos os presentes no auditório. Estou aqui diante de vários amigos, poderia até incorrer em erro omitir alguns deles. Então, eu saúdo a todos na presença e no nome do ministro Sérgio Kukina. Eu me propus a falar a respeito dos impactos do novo Código de Processo Civil nas rotinas do Supremo Tribunal Federal, na atividade do Supremo Tribunal Federal, por dois motivos. O primeiro, eu tive o privilégio de acompanhar os primeiros momentos de discussão do novo CPC Supremo Tribunal Federal, nos momentos em que no momento em que se antecedeu a própria vigência do CPC, a partir das reuniões administrativas, em que os ministros passaram a discutir aqui e ali como esse código seria operacionalizado no Supremo Tribunal Federal. E depois tive a oportunidade de verificar, no primeiro ano de vigência, como o código passou a ser interpretado no Supremo Tribunal Federal. Então, eu irei discutir o novo CPC em alguns pontos, a partir desse marco, que é a aplicação no Supremo, mas dentro de um contexto. Que contexto é esse? É o contexto daquilo que se convencionou denominar de crise do Supremo Tribunal Federal, porque é inconcebível se examinar um novo código a partir de um exame eminentemente abstrato da aplicação do código em um suposto tribunal constitucional, o que o Supremo, de fato, não é. Então, para iniciar, eu fiz um levantamento, uma catalogação dos números de vezes em que a expressão crise foi utilizada no Supremo Tribunal Federal. Não por advogados, não a partir da doutrina, mas a partir de julgados de ministros do Supremo Tribunal Federal ou a partir de decisões colegiadas, unipessoais, ou então inscritos ou, por exemplo, palestras de ministros do Supremo, ou seja, para dar uma maior legitimidade ao discurso da crise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não é apenas um discurso acadêmico, é um discurso de reconhecimento por integrantes do tribunal, os integrantes de ontem e os integrantes de hoje. Então, vejam que interessante. Quando eu procedi a esse levantamento, eu encontrei a primeira manifestação da ideia de crise no Supremo Tribunal Federal, a crise, diga-se, crise numérica, em 1910. O ministro Pedro Lessa se preocupava com o número excessivo de processos que chegavam ao Supremo. Vocês sabem que número excessivo de processos era esse? 910 processos. 910 processos é um mês em que um gabinete não funcionou muito bem no Supremo Tribunal Federal. Porque a média de julgamento é entre 1.100 a 1.900 processos por mês, por gabinete. Não é a produção do Supremo, é a produção mensal de um gabinete. Em regra, essas decisões unipessoais, 93% unipessoais. Bem, em 1913, o ministro Guimarães Natal também mencionou sua preocupação com o momento de crise que o Supremo passava. Vejam, 3 anos depois, destacando o crescimento acentuado de 2.113 processos. Melhor, 2.136 processos. 2.136 processos é uma média
número de decisões mais expressivo que o ministro já proferiu no Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso, no ano 27 de 2015, 2.100 processos por ano, não é? Melhor, por mês, perdão. Em 1926, esse número cresceu para 6.780 processos. O ministro Epitácio Pessoa propôs, inclusive, que o tribunal se reinventasse. E uma forma do tribunal se reinventar foi o que nós hoje observamos. O tribunal, até 1926, era um tribunal que não era dividido em turmas. As turmas foram idealizadas para dar vazão ao número de processos. Então, ele não foi concebido como um tribunal dividido em órgãos fracionários. A ideia é que um único órgão não era suficiente para dar vazão ao número de processos. Então, se dividiu. Só que, vou pular, eu fiz aqui um levantamento de 1943, 1960, mas vamos passar agora para a crise atual. O ministro Ricardo Lewandowski, quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele retratou um problema, que o tribunal estava inviabilizado. Por quê? Porque à época tinha, em tramitação no tribunal, simplesmente o número de 97 mil processos. Vejam que a crise começou com 910 e chegamos a 97 mil processos. É um número estarrecedor. Para quem supõe que, a partir dessa realidade, seja possível conceber uma corte de precedentes, no mínimo, é um assanhamento juvenil ou uma inocência inexcusável. Porque um tribunal que julga 980 processos, melhor, julga 98 mil processos por ano, não é capaz, porque não tem capacidade funcional, e as suas capacidades institucionais são limitadas, para formar precedentes, tal qual nós estudamos o sistema americano, o sistema inglês. Então, é inconcebível pelas próprias realidades institucionais. Vejam, o que eu já li sobre aplicação de precedentes, eu posso afirmar para vocês que são teses interessantes. Eu poderia dizer, inclusive, que são teses elegantes. Só que, para uma tese ser elegante, ela tem que ser comprovada empiricamente. Não basta que o design da tese seja, do ponto de vista estético, algo apresentável. A estética, ela precisa ser também comprovada empiricamente. Então, o fato de eu alegar que, na historicidade do Supremo, nós temos o Tribunal de Relação, nós temos o Tribunal de Assentos, nós temos uma inspiração no modelo americano ou no Tribunal de Cassação francês, não me sinaliza nada. Porque esses tribunais, em momento algum, vivenciaram a experiência do Supremo Tribunal Federal. Não há registro na história de uma Suprema Corte julgar, por exemplo, em 10 anos, 2.000 processos. Imagine um ministro julgar em um mês, 2.000 processos. Além disso, vejo que, pela própria metodologia decisória do tribunal, nesse mosaico que eu apresentei para vocês, nos dá uma denúncia completamente fora do contexto do que se tem publicado sobre o tema. Por quê? Darei um exemplo para vocês. No julgamento do RE 837311, que decidiu o direito de nomeação e posse dos concursados, se era direito adquirido ou expectativa de direito, ao final do julgamento, no Salão Branco, foi indagado o ministro Luiz Roberto Barroso. Qual foi a tese do caso? O ministro que propôs, depois falou, bem, eu nem sei. O ministro Marco Aurélio chegar no gabinete, pergunta aos ministros, mas o que foi decidido? Qual é a razão de decidir? O ministro não sabia. Imagine, como é que se pode trabalhar com a ideia de ratio decidente se nós não conseguimos identificar os próprios ministros, o substrato da decisão? Como é que isso será objeto, por exemplo, de aplicação em segundo grau, em primeiro grau? É algo completamente, é um surrealismo jurídico, pensar nessa possibilidade. Porque se no próprio Supremo não é possível se identificar a ratio decidente, muitas das vezes nós verificamos para aplicar um padrão decisório e nós não compreendemos se, de fato, a ratio decidente foi aquela para aplicar no caso subsequente.
É por isso que, ainda há pouco, brincando com o Fred, ele propôs que um tribunal utilizasse a sistemática de decisão alerta. No Supremo Tribunal Federal, todo precedente está sob suspeita. Desde o primeiro dia em que foi decidido o caso. Por quê? Porque na sessão seguinte o tribunal muda ou o ministro monocraticamente aplica de forma contrária. Darei um exemplo para vocês bastante elucidativo. Antecipação do cumprimento da pena. Antecipação provisória do cumprimento da pena. Primeiramente, decisão proferida pelo plenário. Não tinha sido objeto de repercussão geral. Vejam, forçaram em agravo a matéria a ser examinada no plenário virtual, para dar ares de um precedente qualificado. Forçaram o julgamento desse tema no plenário virtual. Conseguiram. Tema tem repercussão geral. 3 ministros, o que é importante dizer aqui, 3 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal não acompanham o precedente. Recentemente, o ministro Aires Brito, em palestra na Fundação Getúlio Vargas, foi indagado. O tribunal é um tribunal de precedentes? Câmara? Não. O tribunal é composto, na metáfora do ministro Sepúlveda Pertence, por 11 ilhas. Detalhe, e que assim seja. E que assim seja. Por quê? Porque dá maior liberdade para que haja um dissenso interno. Meus amigos, em um sistema genuíno de precedentes, é importante que se fomente o dissenso. O dissenso é importantíssimo. A história dos Estados Unidos, jurisprudencial, ela nos revela isso. Só que vejam, uma coisa é o dissenso dentro de uma decisão. A outra é um ministro poder monocraticamente dissentir do entendimento majoritário do tribunal. E, vejam, não é fazer constar do julgado. Não acompanho a tese predominante, apresento um voto concorrente. Isso consta do julgado. A outra é o ministro decidir unipessoalmente a revelia de um entendimento firmado pelo plenário do próprio tribunal. Não revelarei aqui o nome porque por questões éticas, mas vejam, já aconteceu de um assessor apresentar uma proposta de decisão ao ministro e dizer o seguinte: ministro, faço constar no julgado o entendimento dos 2 órgãos fracionários, primeira e segunda turma, e do plenário. A resposta no bilhete veio: fulano de tal, retirar. Não acompanho o plenário, não acompanho as turmas, siga-me. Vejam, plenário com decisão, 2 turmas o mesmo entendimento. O ministro não acompanhou nenhum desses 2. Então, como é que nós podemos afirmar que um tribunal que trabalha com essa metodologia decisória é um tribunal que forma precedente e, o que é mais grave, um tribunal que determinará que os juízes de 2º grau e os juízes de 1º grau obedeçam suas decisões? É uma situação muito interessante, porque se um juiz, por exemplo, aplica um entendimento firmado pelo ministro Celso de Mello, no caso que mencionei, ele está seguindo o Supremo Tribunal Federal, porque a decisão ela é contemporânea. Se o ministro segue o entendimento do plenário do Supremo, ele segue o tribunal, porque a decisão é contemporânea. Então, não significa que o ministro seguiu uma orientação, o juiz de 1º grau ou o Tribunal de Justiça seguiu a orientação que foi, por exemplo, superada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é isso. Nós temos 2 decisões. Vejam, em uma questão simples, muito simples. Conflito de atribuição entre órgãos do Ministério Público. Em um primeiro momento, a matéria deveria ser objeto de deliberação administrativa pelo Procurador-Geral da República. Depois, o plenário do Supremo assentou o seguinte entendimento: o plenário, a matéria, por vazio normativo, é implicitamente teoria concebida pelo ministro Aliomar Baleiro, 76. Ela é da competência do Supremo Tribunal Federal. Matéria fixada precedente de pleno. Metade do Supremo seguia, metade não seguia.
E depois o Supremo passou a acompanhar a tese anterior. Houve a mudança de precedente em menos de 2 meses, e, na sequência, nós temos a afirmação da tese de que cabe ao Procurador-Geral da República. Só que existem vários julgados unipessoais em que o ministro decide monocraticamente e, na sequência, a matéria tem que ser objeto de deliberação no órgão colegiado através do respectivo agravo, com um pequeno detalhe. Agravo julgado em lista em plenário virtual. E, muitas das vezes, seguindo a orientação do relator, o ministro que votou pela deliberação quanto ao tema para o Procurador-Geral da República segue o ministro relator com tese completamente contrária àquela que ele firmou. Pergunto para vocês, neste cenário, é possível se afirmar que o Supremo Tribunal Federal pode ser considerado uma corte de precedentes? Me parece um pouco plausível, porque não há como se verificar faticamente essa premissa. Ela pode, como o professor Câmara bem colocou, ser perfeitamente ajustável a uma outra realidade, mas ela é completamente estranha à nossa realidade. Então, esse é um dos pontos que eu queria mencionar. No mais, corroborando também com o que já foi dito pelo professor Freitas Câmara, o Supremo Tribunal Federal ele não é apenas um tribunal, o tribunal ele é composto de 11 tribunais. São, de fato, 11 órgãos jurisdicionais. Além dessa pluralidade jurisdicional no Supremo Tribunal Federal, nós temos um estudo interessantíssimo que revela que o Supremo, embora se pretenda uma corte constitucional para a fixação de teses constitucionais, ela, em momento algum, pode ser empiricamente, comprovadamente, uma corte constitucional. Por quê? Vejam. A Fundação Getúlio Vargas realizou um estudo interessantíssimo que revela o seguinte: o Supremo, como corte constitucional que julga ADI, ADPF, mandado de injunção, ele só julga 0,51% de toda a quantidade de processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Vejam, 0,51%. Em termos de recurso extraordinário e agravo e embargo de divergência, o Supremo julga 91,69% da sua total capacidade de funcionamento. E como corte ordinária, a Corte de Reclamação, Mandado de Segurança e Proposta de Súmula, ele julga 7,80% do processo. Em qualquer uma das vertentes, nós podemos chegar à seguinte conclusão. A primeira delas, o tribunal, mesmo naquele resíduo de julgamento de teses, de ações constitucionais, Câmara é um tribunal que julga causas. Por que julga causas? Porque quando se ajuiza uma ADI, uma ADPF e um mandado de injunção, por exemplo, o que está sendo examinado no Supremo é a causa. Não é a tese, é a causa. 2, quando se examina uma reclamação que tem natureza de ação, por mais que se insista em outras teses, se julga a causa formulada na ação. Quando se julga, indo para matéria criminal, o habeas corpus, que é uma ação constitucional, se está julgando a causa do habeas corpus. Quando se examina um recurso extraordinário, o professor Câmara leu, inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, julgar em recurso extraordinário causa decidida. Nós não podemos afirmar, pelo sistema positivo, que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal, concordo plenamente com o professor Câmara, é um tribunal que julga teses. O tribunal julga causas. Isso não sou eu, não é a partir de uma concepção particular minha. Isso está no texto constitucional. Isso é da historicidade constitucional. Acho que antes de verificarmos o que é dito lá fora, nós temos que verificar o que é dito aqui. Nós temos um texto e, a partir desse texto, é que nós temos que construir doutrina. Então, esse é um outro ponto importante que eu queria colocar para os colegas. Agora, em relação a esses problemas que o Supremo possui. Vejam, quando nós falamos a respeito
de um Supremo que julga 98 mil processos por ano, nós também temos que saber que esse tribunal ele tentou, institucionalmente, a partir de mutações informais ou a partir de um diálogo institucional com o Congresso Nacional, dar uma resposta a essa problematicidade que se debruçava. Então, nós tivemos, primeiramente, como uma forma de dar vazão a esses 98 mil processos que culminou com a posse do ministro Lewandowski. Primeiro ponto, potencializar a monocratização. O que isso implica, meus amigos? Monocratização. O Supremo é um Supremo monocrático por definição. Por que um Supremo monocrático por definição? Porque 93% das decisões do Supremo decorrem de atos unipessoais. Então, toda aquela ideia de que o Supremo constrói uma decisão a partir de um diálogo, e desse diálogo se extrai uma ratio decidendi, empiricamente nós podemos afastar. Porque se um tribunal ocupa 93% da sua atividade jurisdicional decidindo unipessoalmente, não há diálogo. Nós temos, na verdade, uma pluralidade de ratio decidendi. A ratio decidendi do tribunal, ela simplesmente é aquilo que cada um dos 11 ministros diz. Não existe uma ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal. Existe a ratio decidendi do ministro X, do ministro Z, do ministro D. Isso é um ponto importante. E esse fenômeno gera um problema que, na verdade, acaba por potencializar os problemas já existentes do Supremo. Embora se utilize da via da decisão monocrática para se dar vazão ao número de julgados, isso acaba gerando um grande problema no crescimento exponencial de novos processos no Supremo. Por quê? Quando se decide unipessoalmente, essa decisão, em regra, é uma decisão que ela segue um padrão decisório. Ou seja, uma decisão que, em regra, é baseada em uma ementa. Essa ementa, em regra, ela enuncia, ela é o indicativo do que é decidido no caso, só que o indicativo decidido no caso, em regra, é consubstanciado em 2 páginas. Não é possível se extrair daí ratio decidendi alguma. Então, por via de consequência, há um inconformismo do jurisdicionado que agrava daquela decisão. E aquela decisão do agravo gera um embargo de declaração. E aquela decisão do agravo, ela gera, em tese, um embargo de divergência, que não é conhecido. Em regra, na sequência, nós vamos ter o ajuizamento e, na sequência, o julgamento de uma rescisória. Então, nós criamos uma espécie de automatismo recursal. Por quê? Nós temos o recurso de extraordinário, quando inadmitido, o agravo em recurso extraordinário, na sequência, o julgamento monocrático do agravo em recurso extraordinário, na sequência, o agravo no recurso extraordinário do agravo, os embargos de declaração e os embargos de divergência, que não são conhecidos porque a decisão é unipessoal, em alguns casos. No outro, quando a decisão é do órgão fracionário, é conhecido, mas, em regra, não é admitido, ele é interposto, não é conhecido por não ser unipessoal, mas é conhecido porque não há a demonstração da existência de, por exemplo, identidade de fática e identidade jurídica. E, na sequência, temos uma rescisória. Isso já existe em estudos no gabinete do ministro Roberto Barroso, do padrão de automatismo dessa cadeia recursal, que decorre justamente de quê? Do número excessivo de decisões unipessoais. Então, esse é o primeiro ponto. E a decisão unipessoal gera o quê? Essa decisão unipessoal gera, primeiramente, uma pobreza argumentativa, por via de consequência, não se observa no novo Código de Processo Civil quanto ao dever de fundamentar e expor de forma específica, a refutar ou acolher de forma específica os argumentos apresentados pelo recorrente e pelo recorrido, gera uma ilusão quando se discute a ampliação do debate constitucional com a admissibilidade de amicus curiae. Por quê? Porque os amicus curiae podem, até os amici curiae são admitidos, porém, as suas manifestações sequer passam a ser examinadas, porque não constam da própria decisão. Então, vejam que esse é um grande problema que surge no Supremo Tribunal Federal a partir desse fenômeno da monocratização. Eu fico, muitas vezes, até constrangido quando examino, se está examinando um recurso ou uma ação que, pelo número de recursos que chegam,
nós verificamos que há um parecer. Por quê? Porque pelo número de processos e pela quantidade de decisões, é muito pouco provável que se faça um estudo minucioso do caso, e muitas das vezes um estudo minucioso do próprio parecer juntado. E o que é pior ainda é a impossibilidade de se fazer um exercício de reflexão sobre o próprio caso para a formação de uma decisão de qualidade. Isso gera o quê? Recurso. Esse é um ponto que merece ser examinado. Bem, então eu já falei, a monocratização gera o fenômeno da automatização recursal. O Supremo também tentou, a partir de um diálogo institucional com o Congresso Nacional, a partir do próprio Pacto Republicano 1, 2 e 3, instituir a própria súmula vinculante. No primeiro momento, foi um grande fenômeno. Há uma súmula, essa súmula é um padrão decisório, passa a ser observado, o desrespeito gera reclamação. Só que, assim como o HC substitutivo, nós tivemos um crescimento exponencial da reclamação. Então, bem, como é que o Supremo se comporta nesse caso? Ele se comporta de uma forma camaleônica. Em um primeiro momento, ele abre as portas, aí depois ele se mimetiza e fecha essas portas. Então, passou-se a utilizar de padrões decisórios agora para limitar a admissibilidade da reclamação. Chegando ao ponto, por exemplo, isso é público, está gravado na memória jurisprudencial do Supremo, do ministro Gilmar Ferreira Mendes afirmar o seguinte: para se examinar uma reclamação e ver ela admitida, é imprescindível que o ministro ele apenas lance os olhos. Se nesse lançar de olhos não conseguir verificar se há, por exemplo, inobservância do precedente, se não há usurpação de competência ou, por exemplo, aplicação inadequada do precedente, não cabe a reclamação. Então, não há sequer a necessidade de fazer exame de prova documental. Então, vejam que assim foi tratada a classe reclamação. Por quê? Porque, ao lado do HC substitutivo, é a classe que mais cresce no Supremo Tribunal Federal. Não à toa, com a 13.256, nós tivemos uma limitação considerável das hipóteses de cabimento, porque, do contrário, simplesmente, a reclamação ela iria comprometer a capacidade de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Vejam, a reclamação. Chegou ao ponto de que o próprio superior e o Supremo passaram a julgar reclamação em lista, porque, do contrário, não haveria como se dar vazão à reclamação. E essa mesma técnica, bem, deu certo para agravo, deu certo para os embargos, vamos aplicar para a reclamação e passou agora a ser utilizada para os embargos de divergência. Então, embargo de divergência julgados em lista. Então, são indícios de um tribunal que se afirma ser um tribunal de tese. Não é? Bem, encaminho-me para o ponto final da exposição. Eu elenquei 3 pontos para se discutir. Repercussão geral. A repercussão geral também nasce de um diálogo institucional, Supremo, Congresso Nacional e Executivo. Instituiu-se, inclusive, no Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Reforma do Judiciário, com este propósito de modernizar o judiciário. Entre as propostas que foram recepcionadas pela Emenda Constitucional 45, nós temos o Instituto da Repercussão Geral, com previsão do parágrafo 3º do artigo 102. O que, em síntese, é a repercussão geral? É um filtro quantitativo e qualitativo de temas que serão examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Diria hoje, mais um filtro quantitativo e uma técnica de julgamento. Por que uma técnica de julgamento? Isso é pouco abordado. Que quando foi concebida a repercussão geral, ela tinha a finalidade apenas de filtrar. Se o recurso não versasse matéria que, do ponto de vista da repercussão, ostentasse uma relevância política, jurídica, econômica ou social, aquele RE não era conhecido. Nós tivemos aí uma queda de 70% no primeiro ano do número de recursos extraordinários que subiram. Só que ficou que isso era interessante, esse mecanismo, como filtro. Então, vamos utilizar como técnica de julgamento. Por quê? Porque, com o estabelecimento do plenário virtual, se inseriu, de uma forma muito silenciosa, um campo. Que campo é este? Reafirmação de jurisprudência. Meus amigos, reafirmação de jurisprudência é julgamento,
não é verificação se um tema possui ou não relevância para que o recurso não seja conhecido. Então, a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ela ganhou essa dimensão. Ela passa a ser utilizada pelo Supremo como filtro para não conhecer e uma técnica para se decidir no plenário virtual. Só que isto não está na Emenda Constitucional 45, não consta da Constituição. Na Constituição conta como o quê? Como uma espécie de requisito de admissibilidade recursal, e não como uma técnica de julgamento em plenário virtual. Esse é um ponto. Outro problema decorrente da própria repercussão geral é o fato de que um tema da relevância da repercussão geral, veiculado em um recurso extraordinário que, em tese, será objeto de formação de precedentes, deveria ter um cuidado por ocasião das manifestações dos julgadores. Só que o único ministro que se manifesta como relator e se manifesta como vogal é o ministro Marco Aurélio. O que isso significa? Que o reconhecimento da repercussão geral se dá mediante silêncio. Se dá mediante o silêncio sem que se possa, por exemplo, verificar no julgamento no plenário virtual quais foram as razões pelas quais aquele tema foi considerado repercussão geral. E o voto, em regra, é um voto sucinto do relator que apresenta. Então, vejam que é neste contexto que o novo Código de Processo Civil ele é operacionalizado do Supremo. Para encerrar, dentro ainda da contextualização da repercussão geral, eu queria apresentar duas questões que me preocupam. A primeira delas é que a repercussão geral, meus amigos, ela, de fato, cumpre um papel importante, e isto é inegável. Porém, ela só pode ser otimizada se houver um compasso entre o filtro e o tempo de julgamento do RE com repercussão geral. Só que o tempo médio, nós chamamos isso no Supremo de metragem do processo, ministro Kukina. E a metragem do processo, a métrica processual da repercussão geral, é de 4 a 7 anos. A partir do momento em que ficam sobrestados na instância de origem e, em primeiro grau, processos decorrentes do reconhecimento da repercussão geral em um lapso temporal de 4 anos, aqui nós temos um problema seríssimo, que tem dimensões jurídicas, políticas e econômicas. Perda do objeto, descrédito na justiça e um problema econômico pouco mensurável, que é o acondicionamento dos processos em primeiro grau, em segundo grau, muitas das vezes nos tribunais que ainda não passaram por um processo de 100% de virtualização dos seus procedimentos. Essa conta ela é debitada em algum lugar. Isso não sai, de uma certa forma, gratuito. Isso é debitado em uma conta em que todos nós participamos. E, para finalizar, queria deixar uma observação. O Supremo já reconheceu esse problema ao ponto do ministro Marco Aurélio recentemente proferir uma decisão em que ele passa a entender que a previsão de suspensão automática dos processos deverá ser considerada como um dado excepcional. Não se pode, na leitura do ministro, potencializar a competência dos tribunais para dizer a respeito desse processo, que foi objeto de uma suspensão automática no Supremo. E isso, no modo de ver do ministro, também inviabiliza o próprio direito de acesso à justiça, que para ele não decorre tão somente da propositura da ação, mas de ver essa ação julgada em um tempo adequado. Então, vejam que essas, na verdade, são preocupações que eu tenho, são preocupações que eu divido com vocês, e que me fazem pensar que, embora eu não pense em fazer uma doutrina retrospectiva, mas eu tenho uma preocupação em tratar dessa questão na medida em que o tribunal ele é concebido, e não na medida como eu concebo, como o tribunal deveria ser concebido. Existem dois mundos, o mundo do ser, que é o mundo que nós vivenciamos, e o mundo do dever ser, que é aquele mundo idealizado que todos nós queríamos.
Com essas palavras, eu queria agradecer mais uma vez o convite ao meu amigo Dierle e agradecer a paciência de todos vocês. Muito obrigado.